Olá, amigo frequentador, trabalhador e médium da Congregação Espírita Francisco de Paula. Eu sou André Monteiro, estou aqui para que a gente mate um pouquinho da saudade do nosso trabalho presencial, dos nossos encontros, e mesmo que à distância, mesmo que por esse meio virtual, a gente possa se sentir envolvidos pelas melhores energias, que a gente possa abrir os nossos corações para que os benfeitores espirituais possam nos intuir, nos amparar, para que a gente tenha a força necessária e as ideias bem claras para enfrentarmos este momento de dificuldade, mas acima de tudo, um momento em que temos que cada vez mais reforçar a nossa fé, reforçar a nossa certeza na vida espiritual e no amparo dos benfeitores espirituais em nós e, acima de tudo, nos atributos de Deus, no Deus Pai, no Deus inteligente, no Deus suprema inteligência, infinita bondade e soberania. E esse Deus Pai que nunca nos abandona. Então, meus amigos, que a gente possa abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, os nossos pensamentos para renovar as ideias e as energias e continuarmos firmes ultrapassando este momento de dificuldade que envolve a nossa sociedade. Meus amigos, nós vamos falar aqui sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 13, que é um item que vai falar sobre a justiça, os motivos de resignação, os motivos em que a gente pode trabalhar se vamos atenuar ou se vamos agravar os momentos difíceis que nós estamos passando. É importante a gente ter a certeza de que com o nosso comportamento, com as nossas falas, os nossos pensamentos, nós podemos atenuar, podemos abrandar ou tornar ainda mais difícil a prova que nós estamos passando. Então nós vamos fazer aqui a leitura de um trecho. Diz assim Allan Kardec, no item 13 do capítulo 5, em O Evangelho segundo o Espiritismo. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela forma com que encara a vida terrestre. Quanto mais longa lhe parece a duração de seu sofrimento, mais sofre. Aquele que se coloca sob o ponto de vista da vida espiritual compreende com um olhar a vida corporal. Ele a vê com um ponto no infinito, entende a sua brevidade e diz que esse momento penoso passa bem rápido. Então, amigos, seja a dificuldade pela qual nós estejamos passando, seja um problema individual ou seja um enfrentamento coletivo, como esse isolamento, essa pandemia que nós estamos enfrentando, mas é importante, acima de tudo, nós nos enxergarmos como espíritos imortais. Nós nos enxergarmos como essa coletividade, esse ser que está nesse corpo físico, mas não tem só essa única existência. Esse ser que é imortal, que vai ultrapassar, seja qual for a dificuldade, vai passar por essa experiência e vai agregar conhecimento, vai agregar evolução moral e evolução intelectual. Então é importante a gente ter essa consciência de que as nossas provas, as nossas expiações, elas são um conjunto de sacrifícios, um conjunto de possibilidades que nós necessitamos para que o progresso se alavanque, progresso coletivo e também o nosso progresso individual. Então nós vamos entender que essas provas e essas expiações, isso que muitas vezes nós lamentamos, que nós brigamos, muitas vezes blasfemamos contra Deus,
nada mais é daquele remédio que nós precisamos para essa reeducação, para esse reencontro divino. Então a gente precisa entender, eu sou um espírito imortal. E como eu vou me comportar diante de uma dificuldade, diante de uma prova? Será que o desespero, será que o desequilíbrio, a raiva, a intranquilidade vão fazer com que a gente possa enfrentar esse momento de uma forma mais saudável, mais salutar? Ou ao contrário, a raiva, o desequilíbrio, a incompreensão, a falta de resignação e de paciência vão ainda agravar mais esse momento que nós estamos inseridos. Então, essas experiências, ela tem esse condão, essa finalidade de fazer com que a gente desenvolva alguma capacidade, desenvolva alguma faculdade, principalmente a paciência, a esperança, a fé, a resignação, que a gente desenvolva e aperfeiçoe a nossa crença e a nossa fé em Deus. Mas é preciso, meus irmãos, que a gente tenha essa certeza que o momento que nós estamos enfrentando, seja ele coletivo, ou esse momento de dificuldade individual, pode ser uma doença, pode ser uma dificuldade financeira, uma crise familiar, uma crise no local de trabalho, que isso é um dado passageiro, temporário. Ele tem um tempo para terminar. Mas muitas vezes nós, quando estamos mergulhados na dificuldade, a gente acaba meio que tendo a nossa visão restrita, fechada, e achando que enquanto aquele momento não passa, aquela dificuldade não passa, é como se o mundo estivesse acabando para nós. Estamos num mundo de provas e expiações, em um mundo em que vamos ter que dar uma cota de sacrifício além do normal para que a gente possa vivenciar aqui uma certa harmonia, uma certa dose de paz e de tranquilidade, desfrutando também de uma felicidade relativa. Vamos ter que nos esforçar, sim, enfrentar essas dores, enfrentar essas dificuldades, mas ter a certeza que Deus está no controle dessa experiência, que o mundo não está abandonado nem largado, simplesmente porque o nosso momento, seja ele individual ou coletivo, é um momento difícil. Muitas vezes, meus irmãos, nós damos mais importância, mais certeza e mais poder à dificuldade do que aos nossos benfeitores espirituais, do que a Deus. Muitas vezes esse fato de dificuldade, esse instrumento da nossa evolução, nós temos ele como um verdadeiro obstáculo em que achamos que ele é mais forte, é mais poderoso, possui mais atributos do que Deus, porque a gente se desequilibra de uma maneira e passa a compartilhar esse desequilíbrio com aqueles semelhantes que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Ao invés de trabalharmos a confiança íntima, através de desenvolvermos esse ponto de vista futuro, essa visão espiritual que nós temos, mesmo para aqueles que não compartilham a nossa crença, mas que podem, com o nosso exemplo de calma, de tranquilidade, no momento difícil, espelhar em nós e também, assim fazendo de nós um agente multiplicador da fé e da esperança, não pela nossa palavra vazia, mas sim pelo comportamento adequado diante do cenário que nós estamos inseridos de dificuldade. Então é importante, meus irmãos, a gente refletir cada vez mais sobre o conhecimento espírita e evangélico que nós temos.
É importante que a gente buscar lá na nossa consciência, lá nos nossos arquivos gravados na nossa mente, o conhecimento que nós estamos adquirindo, ou que já adquirimos com a doutrina espírita. Somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, precisamos da reencarnação para evoluirmos e para progredirmos moral e intelectualmente. Precisamos das provas para diminuirmos o nosso egoísmo, a nossa ganância e o nosso orgulho. Precisamos cada vez mais ter a certeza e a confiança em Deus. E diante da dificuldade, qual vai ser esse nosso comportamento quando a vida nos leva para algo que a gente realmente vai se ressentir dessa experiência? Nós vamos buscar esse conhecimento para nos ajudar, para nos auxiliar. Então Kardec coloca aqui que o homem ele pode abrandar ou ele pode atenuar a sua dificuldade. Então, diante de uma prova, de uma experiência, nós já sabemos que Kardec está colocando aqui para nós que dependendo do meu comportamento, ou eu agravo ou eu facilito as coisas. Então eu já vou ser um instrumento do meu próprio benefício no enfrentamento da dificuldade. E como é que a gente pode agravar a situação? Nós já começamos a falar aqui de alguns pontos, de alguns itens, mas a reclamação é algo que realmente pode agravar a situação. Então vamos imaginar que nós estejamos em uma dificuldade. Vamos imaginar, e estamos realmente, efetivamente, em um momento de grande dificuldade, e se nós perdermos a esperança de um futuro melhor, um futuro ditoso, e nós vamos também estudar como nós temos essa certeza de um futuro melhor, de um futuro ditoso, se nós não tivermos essa confiança, isso faz com que a gente se desequilibre e a gente passe a reclamar, a ter uma fala e um comportamento de amargura, de tristeza, de raiva, de não aceitação e de não resignação desse momento que nós estamos inseridos. Então, ao invés de nós sermos um fator de multiplicação de coisas boas, de coisas salutares, muitas vezes nós compartilhamos notícias negativas, nós também trocamos palavras e conversas que não vão somar, não vão nos ajudar. É óbvio, meus amigos, meus irmãos, que toda vez que a gente passa por uma dificuldade, que a gente enfrenta algo que é difícil, nós vamos nos ressentir. Nós vamos realmente sofrer aquele abalo. Num primeiro momento, isso é natural, é do homem, faz parte da nossa existência, faz parte do nosso comportamento e faz parte do nível de moralidade e de intelectualidade e entendimento das coisas da vida. Nós vamos nos ressentir sim, seja na perda de um ente querido, seja no enfrentamento de uma prova, de uma expiação qualquer, que nos traga dor. É natural que a gente vá sofrer um impacto? Sim. Mas à medida que a gente busca pela razão e também por uma emoção equilibrada refletir sobre esse momento, a gente vai deixando de estar ali abalado e amargurado e torturado por aquela situação e vamos recuperando o fôlego e a esperança em momentos melhores. E essa esperança e esse fôlego, essa coragem que nós vamos ter, ela é baseada primeiro no Evangelho do nosso Mestre Jesus, que ele sempre nos afiançou, que sempre estará conosco, nos amparando, nos auxiliando. Nos ensinou também que ainda que a dificuldade exista, e ele mesmo experimentou várias, nós não podemos perder a nossa fé e a nossa esperança. Ele nos colocou também, a felicidade não é desse mundo, meu reino não é deste mundo. Mas será que nós estamos aqui para sofrer? Não!
Nós ainda somos imperfeitos. E diante desse contexto, desse conjunto das nossas imperfeições, nas relações que nós vamos ter com os nossos semelhantes, vão acontecer arranhões, vão acontecer dificuldades, sejam de ordem coletiva, dos nossos governantes, da nossa sociedade em si, mas também às vezes com um parente, com um amigo, vamos ter dificuldade porque somos seres imperfeitos. E ainda vamos produzir algo que seja difícil para um semelhante nosso, ao contrário do ensinamento do nosso Mestre Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que nós somos seres imortais, estamos reencarnados em um planeta de provas e expiações em que ainda, infelizmente, as imperfeições, a nossa inferioridade moral está muito exteriorizada. Então a gente tem que ter consciência, temos que nos situar do momento que nós estamos a nível de evolução espiritual. Então somos seres envolvidos em um mundo de provas e expiações em que as dificuldades e os sacrifícios serão muito grandes. E essas provas e expiações, nós mesmos, meus irmãos, as escolhemos antes de reencarnarmos. Lá quando estamos na erraticidade, no intervalo entre uma reencarnação ou outra, nós, dependendo do nosso adiantamento moral e intelectual, dependendo da nossa condição, e nós que já estamos numa condição mediana, de certo esclarecimento, já temos essa condição de escolhermos as nossas provas e as nossas expiações. Lá como diz a questão 157 em O Livro dos Espíritos. E ainda que a gente não tenha essa possibilidade de escolha, nós estamos sempre amparados e secundados, auxiliados pelos nossos guias, pelos nossos mentores espirituais, na confecção dessa nossa programação espiritual. Então, meus irmãos, via de regra, nós programamos o nosso tempo de vida, as experiências de sacrifício que nós vamos ter, o nosso lar, o nosso ambiente doméstico, a família, quem serão os nossos pais, quem serão os nossos filhos, se vamos casar, os nossos irmãos. Via de regra, tudo isso já tem uma programação prévia, estipulada, estatuída, lá quando a gente está no mundo espiritual nesse intervalo. Então nós programamos isso, nossas profissões, o país que nós vamos reencarnar, tudo isso já há uma programação prévia. Nada acontece do acaso, sem um planejamento. Então, se esse planejamento existe em grau individual, que dirá a nível de um planeta? Que dirá a nível de uma coletividade? Então a gente tem que ter essa consciência, essa certeza que nós estamos numa programação espiritual que é regida, que é guiada por Deus e pelos seus prepostos, para evoluirmos, para avançarmos moral, intelectualmente. E nesse conjunto de evolução que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos passar, terão abalos. Abalos coletivos, sim, terão dificuldades que vão nos chamar à reflexão para desenvolvermos mais a caridade, mais a benevolência, mais a indulgência. É óbvio que isso vai acontecer, meus amigos, meus irmãos. Mas nós precisamos realmente ter um comportamento de pacificação diante do momento, de não entrar em discussões quando elas vierem para nós, nos chamando, nos convocando a essa discussão. Vamos desviar dessas possibilidades, porque isso realmente só vai agravar o nosso momento. Então, Kardec ele faz essa colocação: você pode agravar ou pode atenuar. Então, se eu entro numa contenda, se eu entro numa discussão, eu vou estar agravando o momento que já é difícil. Eu tenho que ter uma postura pacificadora, uma postura de tranquilizar
de influenciar positivamente. Então, se eu não estou conseguindo influenciar, se eu não estou tendo essa capacidade, que eu também não tenha a possibilidade e a oportunidade de tornar ainda mais dificultoso o caminho, tendo em vista aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou reproduzir. Então, Kardec aqui coloca, continuando, né, a certeza de um futuro próximo mais feliz o sustenta, o encoraja e, em vez de se lamentar, agradece as dores que o fazem avançar. Como é que a gente pode agradecer pelas dores, né? Seria assim, será que a doutrina é uma doutrina sadomasoquista, de dores, de aflições? Não é isso, meus amigos. É porque a dor, ela tem uma função libertadora. Ela tem uma função de fazer com que a gente cresça, desenvolva, e é preciso que a gente faça a distinção entre sofrer e a dor. O que faz com que a gente sofra é realmente não concordar com aquela experiência, é não ter essa certeza do ponto de vista futuro. Então eu tenho uma dor. Se eu não aceitar essa dor, que é uma experiência, eu com certeza vou prolongar e ter um sofrimento mais intenso, mais agudo. Eu uso sempre uma comparação da gravidez, do parto. As mães, as mulheres, quando elas engravidam, elas sabem que o parto, via de regra o parto normal, o parto natural, ele vai trazer uma dor, um sacrifício, um esforço muito grande naquele momento, naquele ato. Mas mesmo assim ela não perde a fé, ela não perde a esperança em enfrentar aquele momento. Engravida, e às vezes engravida 1, 2, 3 vezes, tem 2, 3, 4 filhos, e não é essa dor desse parto que vai impedi-la de ser mãe, porque ela sabe que, ultrapassada aquela dor, ela vai ter a felicidade de ter o seu filho no seu colo, no seu regaço, de abraçar, de amamentar, de educar, de beijar, de acariciar. Então essa felicidade futura, esse ponto de vista futuro, faz com que ela não sofra durante o parto e não tenha medo de enfrentar a dor do parto. As nossas experiências, as nossas provas, expiações, também funcionam assim numa comparação igual a esse evento do parto, da gestação. Nós ali estamos nesse processo gestacional da nossa evolução moral e intelectual. Escolhemos a prova e a expiação para facilitar, para ajudar esse nosso momento e para alavancar essa nossa evolução. Sabemos que vamos ter dificuldades, vamos ter dores, vamos sofrer sim em algum momento, mas sabemos intuitivamente que, ultrapassada essa dificuldade, nós damos um passo na nossa evolução moral e intelectual, e isso é motivo de felicidade. Mas muitas vezes o orgulho, o egoísmo, que impede que a gente tenha essa visão, faz com que a gente não quero sofrer, porque a gente não está conseguindo ter esse ponto de vista futuro da vida espiritual. Você sofre é porque você tem a necessidade de passar por uma prova e por uma expiação de engrandecimento moral e intelectual. Então o que significa isso? O que significa uma vida durante toda uma eternidade? O que significa, meus irmãos, um pequeno sofrimento se a gente tem toda uma eternidade pela frente? Aliás, uma imortalidade, porque eterno só Deus, é atributo exclusivo de Deus. Nós somos
imortais e não eternos. Então, o que significa? Os espíritos vão dizer para nós que é como se fosse uma gota no oceano. Uma encarnação, uma reencarnação, uma única vida. Então, por que a gente deposita todas as nossas esperanças e todos os nossos desesperos em uma única vida? E aí a gente vê a importância do Espiritismo, que faz com que a gente destrua esse materialismo. Essa ideia de que com a desencarnação tudo acabou, de que com uma experiência difícil é sinal de sofrimento e não de felicidade. A Joana de Ângeles, segundo informações do nosso querido Divaldo Franco, ela escreve lá naquele capítulo da paciência, né, um espírito amigo, ela vai dizer, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, porque a dor ela tem essa função libertadora e nós não conseguimos enxergar isso, só vemos pelo lado do sofrimento. Então, a partir do momento que a gente vê a dor e a dificuldade não mais como um tormento, como um bloqueio, e sim como um instrumento de nos levar à perfeição e à evolução, isso para nós, intimamente, vai ser um motivo de felicidade. É lógico que a gente talvez ainda não tenha essa capacidade, talvez não, com certeza, ainda não temos capacidade de experimentar e de vivenciar isso. Mas, via de regra, é o que vai acontecer. Se nós enfrentarmos com calma, com paciência, e essa paciência advém dessa informação, que sabemos que essa prova, essa experiência, ela é passageira e ela é necessária à nossa evolução, é necessária ao nosso crescimento moral e intelectual. Então Kardec continua aqui, né? O fato de encarar a vida sob o ponto de vista espiritual resulta na diminuição da importância das coisas terrenas. Eu deixo de dar tanta importância às coisas terrenas, materiais, às doenças, às dificuldades que nós estamos enfrentando. E aí, essa importância que ele fala não quer dizer que a gente vai ser negligente, imprudente, que vamos ser passivos a isso. Não é isso. É sinal que nós não vamos ter medo de enfrentar as nossas dificuldades, porque, amigos, existe um medo que nos bloqueia, que nos aprisiona, e existe um medo que é consequência da lei de preservação e da lei de conservação. É consequência do dever, da prudência e da disciplina. Nós estamos vivendo agora num momento de isolamento social, de afastamento de algumas atividades, de só sair realmente se tivermos uma necessidade. Então isso é a consequência do dever, da prudência. E, em algum momento pode ser também desse medo, porque se eu me expor muito, se eu fazer determinadas atividades, eu posso encurtar a minha existência aqui. Então vamos dar um exemplo. Se nós atravessarmos uma rua no meio do trânsito sem respeitar o sinal, ou um motorista que avança o sinal, a probabilidade dele causar um acidente é muito grande. Então existe aquele medo ou de tomar uma multa, ou de ser atropelado, ou de causar um acidente, que faz com que a gente preserve a nossa vida e respeite as leis, respeite as orientações. Então esse é um medo salutar, que ele é decorrente desse dever, dessa prudência, da lei de conservação e da lei de preservação. Mas não podemos deixar o medo nos bloquear, nos tomar conta de nós no momento da dificuldade. A gente tem que saber enfrentar com coragem e com paciência. Então ele continua aqui: levando o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com a sua posição, sem a invejar a dos outros e atenuar a impressão moral dos reveses e decepções que vêm a passar. Dessa forma, o homem ganha uma calma e resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma,
enquanto que pela inveja, o ciúme, a ambição, ele se submete voluntariamente, aumentando assim as misérias e as angústias da sua curta existência. Então, meus irmãos, ou seja, ele vai, através da sua posição, atenuar, ganhar uma calma, uma resignação. E lá no capítulo da paciência, também no item da paciência, ele vai dizer que a resignação é o consentimento do coração, enquanto que a obediência é o consentimento da razão. Então o indivíduo resignado, ele passa tranquilamente pelas suas dificuldades, ou seja, ele aceita, ele sabe que Deus é Pai, que Deus é protetor e que aquilo ali é o que Deus está permitindo que aconteça porque é o melhor para que ele possa realmente continuar a sua trajetória de espírito imortal. Enquanto que se torturar, se amargurar, não vai adiantar nada, meus irmãos. Então a gente tem que fazer esse exercício, um exercício de mentalizar o nosso conhecimento na doutrina espírita e no Evangelho e, acima de tudo, colocar isso em prática, afastando o egoísmo, a vaidade, porque achar que a gente não pode passar por uma dificuldade pode ser um sinal, sim, de um egoísmo, de um orgulho, de uma vaidade, conforme Kardec coloca aqui para nós. Então, tudo isso, meus irmãos, nós temos que avaliar. Que Deus, Jesus, que os nossos benfeitores espirituais continuem a nos amparar, a nos envolver e até um próximo encontro, se Deus quiser, de forma presencial.